Olá, gestor! Estamos aqui para mais uma videoaula e hoje para desenvolver a competência de elaboração de plano de ação. Vamos trabalhar cada uma das etapas da elaboração deste plano de ação juntos. Para início de conversa, o que é um plano de ação? É um instrumento de trabalho dinâmico, modificável ao longo do tempo, com o objetivo de superar problemas e desafios que fragilizam a aprendizagem dos nossos estudantes. Mas para isso a gente tem que identificar quais são esses problemas. Para isso precisa de termos uma definição clara de objetivos, metas, ações, prazos e responsáveis, que vão executar cada uma das tarefas. Sua realização precisa ser monitorada e avaliada constantemente. Nós podemos delegar, mas nós temos que monitorar constantemente aquilo que está sendo feito. Para isso, a gente vai fazendo os ajustes necessários naquilo que não estiver acontecendo da forma adequada, ok? Então vamos lá, vamos às etapas de um plano de ação. Primeiro você precisa saber aonde quer chegar, é a primeira etapa, identificar o seu problema. Depois você vai criar metas mensuráveis para atingir este objetivo. Essas metas vão estar subdivididas em tarefas a serem executadas. Essas tarefas precisam ter responsáveis por elas e prazos estabelecidos para que elas aconteçam. Você, gestor escolar, precisa monitorar todos esses processos e não se esqueça de reconhecer e valorizar cada conquista que sua equipe fizer, pois a elaboração e o desenvolvimento de um plano de ação exigem muito trabalho e muito esforço de toda a equipe. Então, nós vamos apresentar algumas ferramentas úteis para tornar esse trabalho mais suave, mais direcionado, mais proposital. Algumas dessas ferramentas são os 5 porquês, a árvore de problemas, a matriz Guth e o ciclo do PDCA, que a gente vai passar por cada uma delas agora. Os 5 porquês, ele consiste em você ir perguntando várias vezes o porquê aquilo está acontecendo. Podem ser 2, 3, 5, 20, quantas vezes forem necessárias para você chegar à raiz do seu problema. Vou dar um exemplo. A equipe gestora identificou que existe muito desperdício de água na escola. E a primeira pergunta que fizeram foi: por que estamos gastando tanta água aqui na escola? E a resposta foi: porque existem vazamentos nas tubulações, os alunos deixam as torneiras abertas nas pias dos banheiros, os auxiliares de serviços gerais lavam a escola 2, 3 vezes por semana. Então foram aparecendo várias respostas. E eles perguntaram: e por que a equipe gestora não tomou providências quanto a essas situações? Logo eles responderam: porque não haviam se atentado para essas situações anteriormente, uma vez que as demandas administrativas elas ocupam muito tempo da equipe, e realmente ocupam. E na pergunta 3, por que na atribuição dos cargos e na distribuição de tarefas junto aos membros da equipe gestora, não se atentaram para as questões ambientais como o desperdício de água? E a resposta foi: porque as questões ambientais elas ainda não faziam parte da cultura da escola. Aí vem a pergunta: por que as questões ambientais não fazem parte da cultura escolar? Porque as temáticas ambientais não estavam sendo movimentadas pelos meios de temas integradores, projetos, sequências didáticas, né? Eles não estavam inseridos no plano de ação da escola. E por que devemos inserir as questões ambientais na cultura escolar? Porque as questões ambientais, e de conservação de todo o planeta Terra, não são pela Terra, não é pela biosfera, é por nós. A biodiversidade é importante para o nosso bem-estar fisiológico, psíquico, estático. Nós fazemos parte do planeta e precisamos preservá-lo. Então a gente chegou aqui a uma causa raiz, que existia uma falta de formação de sujeitos ecológicos que compreende-se como parte do meio, como parte do planeta Terra. Então a gente foi fazendo perguntas desde lá do desperdício de água até chegar na nossa causa raiz, no problema, por que estava acontecendo vazamento de água na escola.
porque nós ainda não éramos sujeitos ecológicos. Aquele que, segundo a Isabel Carvalho, fala assim, que nós pensamos no meio ambiente desde a hora que nós acordamos e temos um cotidiano orientado para as questões ecológicas. Então, a gente precisa da formação desse sujeito. Identificado o problema raiz, que é o nosso problema central, a gente coloca ele aqui, no tronco da árvore de problemas. A falta de formação de sujeitos ecológicos. As causas dessa falta de formação entram na nossa raiz da árvore de problemas. E as consequências entram na copa da árvore. Então, quando a gente não tem a formação de sujeito ecológico, falta sensibilidade ambiental, a gente não trabalha com as temáticas ambientais, existem problemas de gestão, como os vazamentos, existem problemas porque a educação ambiental não faz parte da cultura daquela escola. Tudo isso é causado pelo problema central. E quais são as consequências disso? Os alunos deixam as torneiras abertas, os servidores lavam a escola com mangueira 2, 3 vezes por semana, falta compromisso da gestão escolar com a criação de uma cultura ambiental na escola, existem vazamentos de água nas tubulações que não são consertados e a gente paga um valor elevado por essa tarifa de água na escola. Então, a árvore de problemas, ele serve para você, gestor, a partir do problema que você identificou como causa raiz, lá nos 5 porquês, distribuir, achar quais são as causas e as consequências desse problema. E a partir daí, você pode traçar metas para resolvê-lo. Só que se eu for traçar metas aqui, vamos ter muitas metas, não é mesmo? Primeiro, contratar uma empresa para consertar os vazamentos. Segundo, fazer uma reunião com os servidores da limpeza para não lavar mais a escola tantas vezes de mangueira. Procurar uma forma alternativa para a limpeza. Fazer uma sensibilização junto aos alunos ou um projeto integrador falando do desperdício de água. São muitas. Como podem haver muitas metas, a gente utiliza a matriz Gucci. A matriz Gucci, ela serve para você priorizar. A sigla Gucci significa gravidade, urgência e tendência. E ela varia de uma escala de 0 a 5, aonde 1 é quase sem gravidade e 5 é extremamente grave. Então, você vai colocar aqui os problemas que você identificou e vai avaliá-los em gravidade, urgência e tendência, de 1 a 5. E depois você vai multiplicar a gravidade pela urgência e pela tendência, chegando ao grau crítico. No grau crítico, você tem um resultado numérico, que você vai ter a sequência de atividades que você deve fazer. Aquilo que for mais crítico é onde você tem que agir primeiro, que vai ser a sua meta número 1. Depois, de acordo com o quantitativo for diminuindo, meta número 2, 3 e 4. Ok? Isso vai te ajudar a definir as metas e você vai poder fazer o seu PDCA. O que é o PDCA? É o planejar, desenvolver, checar e agir. É um ciclo onde você desenvolve os seus projetos, no caso, o seu plano de ação. No planejar, você vai definir a sua meta, analisando o problema que você identificou, vai chegar na causa raiz e elaborar o plano de ação. Tudo isso faz parte da etapa do planejamento. Quando você começa a executar as ações que estão previstas lá por meio das tarefas que você delegou para um responsável com prazos para serem cumpridos e entregas para serem feitas, é o desenvolvimento. Mas você, enquanto gestor escolar, você tem que acompanhar, fazer um monitoramento dessas ações, verificar os resultados, se o seu colaborador está com algum problema, alguma dificuldade na execução de alguma tarefa, auxiliá-lo com isso, para assim você poder agir, ou seja, corrigindo rotas, melhorando ações, dando apoio quando necessário e depois disseminando as suas boas práticas.
Bem, mas tudo isso deve ser baseado em evidências. O que são evidências? Evidências são indicadores e eles são muito importantes para a elaboração das nossas metas, porque a partir deles a gente pode monitorar os resultados da nossa unidade de ensino. E existem indicadores de processo e indicadores de resultado. Os indicadores de processo, por exemplo, e processos contínuos, é o calendário escolar. Nós temos que cumprir 200 dias letivos, 800 horas de aula. Dependendo das redes, já estamos com 200 dias letivos, 1.000 horas de aula. Quantas reuniões pedagógicas serão realizadas durante o ano? Quem vai ser o mediador presente? Os professores. Existe o absenteísmo docente? Qual é a frequência escolar dos alunos? Tem muita infrequência? Por quê? Qual é a frequência que a gente passa atividades para casa? Existe esse monitoramento? Quantos livros paradidáticos são lidos por aluno por ano aqui na escola? Esses são indicadores de processo. E eles precisam de recursos humanos, físicos, financeiros e materiais para serem desenvolvidos na escola, que têm que estar contemplados no seu plano de ação. E os indicadores de resultados são as crianças alfabetizadas na idade certa. Qual é o quantitativo? 100% dos seus alunos de primeiro e segundo ano são alfabetizados na idade certa? A aprovação. Qual é a taxa de aprovação e reprovação das suas crianças, dos seus alunos? O abandono. Qual é a taxa de abandono? E a distorção idade série. Os indicadores de resultado, eles medem o aprendizado do aluno e a qualidade da educação que é ofertada na sua escola. Esses indicadores, eles têm que estar presentes na elaboração da sua meta e na construção do seu plano de ação. E para construir esse plano de ação, nós vamos disponibilizar este modelo dentro da plataforma. Você vai baixar o documento em Word. E cada uma dessas partes aqui, a gente já te deu as ferramentas para te ajudar a construir. Então, nessa primeira parte aqui, você vai ter lá, quando ele pergunta qual é o seu problema central. Seu problema central você vai achar na árvore de problemas, que você descobriu as consequências também na árvore de problemas. A sua causa raiz você descobriu utilizando a ferramenta dos 5 porquês. E o seu objetivo, a sua meta a ser atingida, ela deve ser SMART. O que é uma meta SMART? É uma sigla em inglês que significa que ela tem que ser específica, mensurável, ou seja, que dá para ser medida. Então eu tenho que crescer quanto? 5%? Melhorar em 10%? Em 20%? Ela tem que ser atingível. Eu não posso colocar algo extraordinário que eu não vá conseguir atingir nunca, porque uma meta inalcançável, ela desmotiva a sua equipe. Ela tem que ser relevante, ou seja, ela tem que mexer com as pessoas têm que se sentir corresponsáveis por aquela meta. E ela tem que ser temporal, você tem que definir, eu vou fazer isso em 1 ano, em 2, em 3, em 1 bimestre, porque senão fica ar de eterno e você não alcança os seus resultados. Então, na hora de elaborar a sua meta, lembre-se que ela deve ser SMART e ela deve ser baseada nos indicadores da sua escola. Vou passar um exemplo. A gente identificou que, por meio dos 5 porquês, que é a nossa causa raiz, nós tínhamos muitos alunos com notas abaixo da média em várias disciplinas, principalmente na 3ª série do ensino médio. E aí nós jogamos este problema na nossa árvore de problemas. Lá nós detectamos que algumas dessas consequências é que os alunos têm notas abaixo da média. E o problema central dessas notas abaixo da média é a falta de acompanhamento familiar na vida estudantil do aluno. Para isso, nós traçamos uma meta, que é reduzir em 5% em cada turma do total de alunos que apresentam notas abaixo da média. Para isso, nós descrevemos esta ação aqui e demos o nome dessa ação de plantão pedagógico.
Na descrição da ação, nós colocamos que consiste em um cronograma de atendimento bimestral que a escola organizou por turma para receber os pais dos alunos que se encontram abaixo do rendimento. Neste plantão, os pais são atendidos pela equipe gestora de forma individual e descritiva, contendo as disciplinas, os critérios metodológicos, o que o professor usou no decorrer do bimestre para avaliar, dando ciências aos pais dos critérios em que o filho falhou e que não obteve êxito. Esperamos que a conversa pedagógica entre escola e família contribua para que o aluno e a família, de mãos dadas com a escola, façam que o aluno tenha mais compromisso e dedicação para com os estudos e obtenha melhores resultados. O público-alvo são as turmas que eu pretendo atingir, no caso aqui, primeira, segunda e terceira série do ensino médio. O produto, eu vou fazer 2 plantões pedagógicos anuais por turma, sendo um no início do segundo bimestre e outro no início do terceiro bimestre. O resultado esperado, então, é reduzir em 5% em cada turma o número de alunos que apresentam notas baixas. E a partir daí eu distribuo as tarefas, imprimir boletim, selecionar os alunos, produzir uma ficha descritiva para cada um desses alunos, coloco aqui o nome do responsável para executar essa tarefa e o início e o término, ou seja, o prazo que ele tem para fazer isso. O plano de ação, ele, como está descrito aqui, vai nortear as ações e você, gestor, vai ter como acompanhar a execução dessas tarefas. Sendo assim, ele passa a ser um instrumento de validação daquilo que você se propõe a fazer na sua escola. E os resultados são sempre bons, pode acreditar, porque aquilo que você planeja bem, executa bem e monitora, traz bons resultados. Lembrando que nós vamos ter um seminário para que todo mundo apresente o plano de ação construído neste módulo. Então, não perca tempo, baixe o template, preencha o Word. Se tiver alguma dúvida, veja essa videoaula novamente, procure o seu tutor e no final nós vamos baixar o template da apresentação de slides, vamos colocar o nosso plano de ação nele para disseminar essa ideia, para apresentar para os nossos amigos gestores num seminário de plano de ação e socializar as boas ideias, porque assim o conhecimento circula e a rede cresce. E juntos nós vamos fazer a melhor educação que o Pará já viu. Não deixe de fazer o seu plano de ação e compartilhar no nosso seminário de gestão.